Olá, meus amores, tudo bem? Então, o que é que vamos... Hoje vou falar no terceiro vídeo dos 32, ok? Se calhar não vão ser 32, vão ser menos, mas pronto. Então, o que é que eu vou falar hoje? Há muita gente que faz confusão em duas coisas, em duas frentes. A igreja não é a mesma coisa que Deus, ok? Deus é uma coisa, a igreja é outra. A igreja é feita por homens. Então, se é feita por homens, forçosamente vai ser imperfeita. Forçosamente não vai ser aquilo que vocês estão à espera. E outra coisa, o espiritismo, há muita gente que tem medo do espiritismo, a Igreja Católica não aceita o espiritismo não deixa as pessoas que frequentam centros ir à igreja. Pronto, há aqui uma guerra, uma divisão muito grande, que eu pessoalmente acho desnecessária, por duas razões. Porque eu acho que uma completa a outra. E vou-vos explicar porquê. Embora eu não concorde de maneira nenhuma o tipo de trabalho que se faz nos centros espíritas. Isso é uma das razões porque eu não sou espírita. Conheço toda a obra do Allan Kardec. Tudo que vos falo aqui e que vos vou falar tem a ver com isso, mas é coisas que eu sei, outras coisas que eu li, outras coisas que eu vi, e vos estou a passar esse conhecimento, mas há uma lacuna muito grande a nível de espiritismo em Portugal. E eu não concordo, conforme eu vos disse, com muita coisa que é feita nos centros espíritas. O centro espírita devia ser mais humano que o que é. Porque o centro espírita baseia-se no dar, ok? Na bondade, no ajudar o próximo e tudo isso. Mas não é só isso, o centro espírita. O centro espírita podia ensinar muito mais, mas pronto. Mas isto é a minha opinião, vale o que vale. Mas pronto. Mas a base, digamos assim, de Cristo foi faz aos outros aquilo que tu gostarias que te fizessem a ti. Isto é a base de Cristo. E isto é a base para o universo. Faz aos outros aquilo que tu gostavas que fizessem a ti. A maioria de nós, católicos e não católicos, todas as religiões, não faz muita coisa que foi dito pelos mestres. E nós somos um exemplo disso. Não fazemos. Mas há aqui uma coisa muito importante que eu vos quero falar. Quando ele diz, e Cristo disse isto, fazer aos outros aquilo que vocês gostavam que fizessem a si, isto tem muito impacto. E nós não fazemos isso. Nós só amamos aqueles que nos amam, não temos qualquer empatia relativamente às outras pessoas e cada vez temos menos, digo, empatia pelos outros. As pessoas não têm empatia, as pessoas não querem saber do teu sofrimento. Outra coisa que eu acho engraçada é as pessoas dizerem, muitas das vezes, entupirem-se de comprimidos e isto e aquilo e assim, por causa de estar triste. A tristeza faz parte da vida, ok? A tristeza, o fracasso, os defeitos, tudo isso fazem parte da nossa vida. E outra coisa que eu disse esta semana, que houve uma senhora que ficou muito admirada, quando eu digo, numa das minhas orações, que nós vivemos no mundo dos mortos. O mundo dos mortos é que isso, nós não nascíamos nesta dimensão, ok? Esta dimensão é muito baixa. Não pensem. Esta dimensão onde nós vivemos neste momento é uma dimensão muito baixa. E tu, para sobressaires um bocadinho, para teres algum tipo de espiritualidade, é um esforço sobre-humano. Tem que se estudar mesmo muito. Temos que ir mesmo atrás da espiritualidade. E então como é que começou isto do espiritismo? Isto começou com uma coisa chamada mesas girantes, que aconteceu nos Estados Unidos, em Woodville, os fenómenos de Woodville, que eram umas senhoras que faziam a mesa andar sozinha, ok? Pronto. Isso depois, mais tarde, houve muita gente que se aproveitou, porque há sempre, a espiritualidade há sempre alguém que se aproveita. Há sempre alguém que quer se fazer disto ou daquilo. Esse é o mal do espiritismo. E é por isso que muitas vezes a gente entra, as pessoas deixam de acreditar. Realmente isso aconteceu,
eram duas irmãs, realmente isso aconteceu, as mesas em 1848. Elas fizeram e também faziam muitas chamadas batidas, por exemplo, uma batida significava o A, duas batidas significava o B, três batidas significava o C. Pronto, elas conseguiram comunicar com o mundo do além e foi a partir daí que realmente começou a surgir o espiritismo. Isto foi nos Estados Unidos, Allan Kardec era francês, ok? Portanto, para vocês verem que nessa altura houve realmente veio ao de cima realmente uma série de fenómenos sobrenaturais. Mas antes de Allan Kardec, houve várias pessoas que falaram sobre o espiritismo. Tivemos Sócrates, que disse que os homens que viveram na Terra encontrassem-se, que se encontram após a morte. Isto foi dito por Sócrates. Plutão, Pitágoras, a alma é a verdadeira substância distinta do corpo. Pitágoras disse isso. Demétrio, Immanuel Swedenborg, pronto. O inferno é um estado de espírito e o mundo do além é uma réplica do universo. Foi ele que disse isto. Henry Davis também era um espírita, para quem não sabe. Também falou sobre o espiritismo. Ele tinha visões desde pequeno e dizia que ia acontecer isto e ia acontecer aquilo. Pronto. Mesmo relativamente à saúde e tudo. Portanto, isto já era muito antes de aparecer o Allan Kardec. E há uma coisa, e eu vou-vos falar isso na próxima aula, que o Allan Kardec, ao contrário que muita gente pensa, o Allan Kardec não vivia do espiritismo, mas eu vou-vos dizer isso na próxima aula. Mas o espiritismo está muito presente e eu, para mim, faz-se muito mal separar-se Cristo, religião e espiritismo. Porque o espiritismo consegue, digamos assim, decifrar muitas das frases que Jesus Cristo disse. Quem conhecer bem religião e os evangelhos, e eu volto-vos a dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso. É um livro que eu já vos disse, que eu já tive na minha mesinha de cabeceira. É um livro que toda a gente devia ler, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem souber mesmo de religião consegue perceber muitas das vezes digamos o grau de igualdade em muita coisa entre o espiritismo e o catolicismo, o cristianismo. Porque nós somos cristãs. Nós antes de sermos católicos somos cristãs. Nós somos cristãs porque vimos de Cristo. Foi a partir de Cristo que apareceu o catolicismo e que apareceu o cristianismo. Portanto, nós somos cristãs. A nossa linha é cristã, a nossa linha é Cristo. E ele deixou uma série de coisas escritas, mas outros escreveram, que muitas das vezes a maioria de nós não faz, não é? Outros fazem, outros não fazem, isso vai. Mas e há outra coisa também que eu vos queria falar aqui, que é o seguinte. Tudo que é feito na minha página, e vocês já viram pelas minhas orações anteriores, tudo que é feito pela minha página é baseado sempre, sempre, sempre em Cristo. Eu, Raquel Barros, neste momento da minha vida, a minha linha é única e exclusivamente Cristo. Eu não tenho qualquer tipo de apreço daquela pessoa que me diz que vai à igreja, que é cristã, e a seguir sai dali e vai a fulano tal, a cicrano tal, fazer isto e fazer isto e fazer aquilo. Para mim isso vale zero. Espiritualmente isso vale zero. Isso não é cristão, não é católico, não é nada. E muitas vezes é o que vos faz extremamente mal na vossa vida. Ok? As pessoas hoje em dia, o rebanho está muito disperso. Não está reunido. Entendem? E é por isso que infelizmente vai ter que acontecer uma série de tragédias e uma série de coisas,
para voltar a reunir, digamos, o rebanho. Porque o rebanho está muito disperso. As pessoas muitas vezes dizem-se católicas, dizem-se cristãs, dizem-se isto e dizem aquilo. E depois a seguir vão ali, vão acolá, vão fazer isto, vão fazer aquilo, vão ao mar deitar isto, vão deitar... Isto não é nada. Isto não é cristão, não é católico, não é nada. Isto é só darem cabo da vossa vida. Mas isto é a minha opinião. Volto a dizer, vale o que vale. Podem pegar nela, amassar e deitar ao lixo. Ok? Na minha página é e continuará a ser a base Cristo. Fora isto, não me interessa. Não venham até mim para fazer qualquer trabalho, porque eu não faço. Nem aconselho ninguém a fazer. E outra coisa que eu já vos expliquei, já disse isto, mas eu acho que as pessoas não entendem. Nós, até aos 30 anos de idade, estamos ligados, não é até aos 21 anos, 21, 22 anos, nós estamos ligados aos nossos pais. Há ali um espaço de 7 anos, dos 21, 22 até aos 30, ok? Neste espaçozinho, em que nós andamos ainda à procura, o que é que vamos fazer, o que não vamos fazer, onde vamos, papapá, e aos 30 anos de idade, 28, há quem começa aos 26, 26, 28, 30, estas datas, há quem começa aos 26, ou aos 28, ou aos 30, pronto. Nestas datas, nós apanhamos um comboio, e aí o nosso destino é o que é. Nós não temos mão no destino. O nosso destino está traçado, está escrito, e nós cumprimos. A própria vida obriga-nos a cumprir aquele destino. Portanto, isto tem que ser de uma mente muito superior à nossa. Está bem, meus amores? Tchau. Até para a semana.